Pessoal, então vamos fazer uma aula sobre o ensaio em carga do transformador monofásico, né? O objetivo desse ensaio é determinar o rendimento, a regulação, o fator de potência do motor em função da carga, certo? Ou da variação da carga, né? Então nós já fizemos ensaio em curto-circuito e ensaio em vazio. Então como é que se faz esse ensaio? Nós ligamos amperímetro, voltímetro e watímetro no primário, né? Aqui tem um errinho no desenho, eu já vou arrumar esse erro então. Aqui é o watímetro 1, né, pessoal? Percebi agora. Medir tensão, corrente e potência no primário, tensão, corrente e potência no secundário, né? Com as potências nós podemos obter o rendimento, potência ativa, potência aparente nós podemos obter o fator de potência, né? Podemos medir a tensão e a corrente no primário e no secundário, né? Então, como é que se faz esse ensaio? A gente aplica a tensão nominal na carga, o nosso transformador é o mesmo que a gente fez no ensaio em vazio de curto, ele vai ser alimentado do lado 220 e a carga do lado 110, certo? É porque ele tem um pouquinho mais de espiras do lado 110 para compensar as quedas de tensão. Então a ideia é manter a tensão no secundário constante, 110 volts, né? E variando a carga. Para compensar as quedas de tensão, a gente regula a tensão no primário. Então a tensão no primário vai ser variável. Ela pode inclusive ficar um pouco acima de 220, mas em geral, quando o transformador estiver com carga, como ele já tem um pouco mais de espiras no secundário, essa tensão aqui vai ficar próxima do 220, certo? Se estiver sem carga e aqui no primário tiver 110, aqui vai ter menos que 220. Isso porque a relação de transformação, a gente viu no ensaio de relação de tensão, é 1,93, né? V1 sobre V2, ou seja, o N2 já é um pouquinho acima do que seria para dar relação 1 para 2, né? Para compensar justamente as quedas de tensão. Da maneira que o transformador nosso com carga nominal, se eu aplicar 220 no primário, vai sair aproximadamente 110. Agora, se tiver sem carga e eu aplicar 220, sai mais aqui, sai 114. Né? É claro que se eu colocar então 110 aqui, em vazio, aqui vai precisar de menos que 220. Né? Com carga, ele fica mais ou menos 220 no primário e 110 no secundário, que são os valores nominais. Né? Então, nós vamos fazer as ligações agora, tá? O procedimento, então, a gente tem aqui, ó, aplicar tensão em rolamento primário, para que a vazio a tensão dos terminados secundários seja nominal. Então, a gente aplica a tensão aqui, para aqui dar nominal. Então, vai dar menos que 220, como eu falei, né? Aqui vai dar 110, aqui vai ficar menos que 220, vai dar uns 214 por aí. Aí a gente aumenta a carga, mantendo constante a tensão nos terminais da carga, né? Para cada percentual de carga, medir as tensões e correntes no primário e no secundário, a potência ativa absorvida da rede e a potência ativa entregue à carga, né? E com os valores medidos, calcular o rendimento, a regulação, o fator de potência, certo? Então agora nós vamos fazer essa ligação aqui, lá com os instrumentos, né? Simulando uma situação real no laboratório. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já havia feito no ensaio em vazio de curto, eu vou usar vermelho para o circuito série, e nós vamos ligar sempre, como a gente faz na prática, primeiro o circuito série. Ou seja, sai da fonte, né? Nosso varivolt lá, né? Nós temos uma fonte variável, sai da fonte, vai na bobina de corrente do amperímetro. Bobina de corrente do amperímetro, bobina de corrente do... Bom, o amperímetro só tem uma bobina de corrente, né? Bobina de corrente do watímetro. Vai até o terminal do transformador, certo? Aqui esse terminal vai ser o terminal 1 e 2, que é o lado 220. Depois a gente tem que ligar até voltar com a ponteira e completar o circuito série.
lembre que o nosso transformador, eu vou dar um zoom aqui, já deixei ele numa posição que a gente possa fazer um ensaio legal. Então nós vamos usar os terminais 1 e 2, que é alta tensão, e 3 e 5, que é a baixa tensão, 110 volts, certo? Então voltando lá no nosso esquema de ligação, aqui a gente tem 3 em cima, 5 embaixo, tá bom? Então aqui eu teria os terminais do lado 110 do nosso transformador, que é o terminal 3 e o terminal 5, né? Então agora vamos ligar aqui em série, saindo do secundário do transformador, a bobina de corrente do watímetro, que vai para a carga, a bobina de corrente do amperímetro e finalmente a nossa carga, certo? Depois a gente tem que ligar do terminal 5 até, seria o correspondente ao neutro, né? Em 110 volts até a carga. Tá? Aqui é importante observar o seguinte, pessoal. O nosso transformador ele é 1 kVA. A gente já viu isso nos ensaios a vazio de curto. 220 volts. 110 volts. É o mesmo transformador que a gente fez o ensaio em vazio de curto. Agora estamos fazendo o ensaio de carga. E a corrente do lado 220, nominal é 4,5 amperes. E do lado 110, 9 amperes. Certo? Bom, então a gente tem que tomar cuidado. No lado 110 volts, a gente vai fazer o ensaio do lado 220, primário, né? Então, aqui no lado 220, eu devo colocar um perímetro de 5 amperes, né? E um voltímetro de 220. Watímetro é a mesma coisa, né? No secundário, o voltímetro 110 e amperímetro para 9 amperes, né? Mesma coisa para o watímetro, certo? Nós vamos agora fazer as ligações, tá, pessoal? Vamos passar para as ligações. Tentar fazer então essa ligação do circuito série e depois nós vamos fazer a ligação do circuito paralelo, certo? Então, pessoal, vamos fazer a ligação do circuito série com ponteira vermelha. Vou considerar aqui a fase na fonte aqui do lado direito. Aqui eu fiz uma representação da fonte, pessoal, lá no nosso laboratório. Na verdade, nós temos um varivolt. Um varivolt, né? Normalmente, a gente usa uma fonte, uma saída fixa trifásica da nossa bancada, é um varivolt trifásico, né? Então aqui nós temos 3 ponteiras, ó, fases A, B e C da nossa bancada trifásica em 380, alimentando os pinos pretos aqui do alto trafo, né? Aqui embaixo nós temos o neutro. O neutro é o azul aqui. Normalmente aqui nessa equipe eles não ligaram, mas estava ligado ainda, na verdade. Mas eu gosto de ligar aqui o neutro, né? Que seria o neutro, certo? Nós temos aqui a saída desses terminais amarelos aqui, ó, tá? Fase A, B e C, né? E aqui eu tenho o terminal neutro. Então nós podemos chegar a uma dessas fases na saída do varivolt, qualquer uma delas, né? E o neutro, e levar para o nosso transformador, né? E aqui a gente tem como variar a tensão, né? E aplicar, no nosso caso, a gente vai aplicar 220 volts nos terminais do primário do nosso transformador, certo? Usando um varivolt, né? Beleza? Então, agora nós vamos fazer aquela ligação do circuito série e do primário, né, pessoal? Essa que a gente acabou de fazer aqui, ó, né? Bobina de corrente do amperímetro, depois do watímetro.
Então sai da fase, eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Para a gente enxergar. Sai da fase, ponteira vermelha até a entrada do amperímetro. No amperímetro, como no primário, lembrem, 220, 4,5 amperes. E aqui a gente vai colocar a corrente nominal no transformador, certo? Então eu vou ter que usar a escala de 6 amperes em corrente alternada. Essa daqui, ó. Saiu do amperímetro. Entrada da bobina de corrente do vatímetro. Note que a entrada aqui tem esse IR, né? Nosso vatímetro lá. Entrada da bobina de corrente. Daqui vai para o terminal do transformador, né? Pro lado 220. Aqui, ó. Ponteirinha até aqui. Certo? No lado neutro, lá do no neutro do varivolt, como eu expliquei agora para vocês, a gente traz até o terminal 2 aqui do transformador, certo? Aqui pode ser 1 ou 2, né? Tá? Mas eu estou ligando assim, certo? Sem problema. Então tá, agora a gente tem que ligar o secundário, né? Note que aqui, ó, o vatímetro escala de 5 e o amperímetro de 6, são instrumentos que a gente tem aqui, são instrumentos reais lá do nosso laboratório, tá? Porque a gente vai colocar corrente nominal aqui no lado 220 volts, a fonte é 220, claro, é variável, como eu já falei, e a corrente vai ficar em 4,5 amperes, certo? Agora a gente tem que fazer a ligação do secundário. No secundário nós temos o vatímetro, depois o amperímetro, né, e a carga. Esse amperímetro aqui ele poderia ser colocado antes, né, do vatímetro, tá, sem problema. Mas vamos respeitar essa ligação que está aqui. E os dois são em série, né, para medir, tem uma imagem da corrente, para poder ler a corrente com o amperímetro, e a potência com o vatímetro precisa da corrente também da tensão, né? Mas agora a gente está fazendo o circuito série, ponteiras vermelhas, então vamos ligar do terminal 3 do trafo até a carga e depois do 5 até a carga. Sobre a carga, pessoal, né, carga variável, lá no nosso laboratório, a gente na verdade tem um conjunto de cargas em lâmpada, certo? Tem uma foto aqui de uma equipe fazendo um ensaio de carga, vou mostrar para vocês, né? O nosso transformador aqui. Note o varivolt, né? O varivolt aqui, né? A nossa fonte. E aqui nós temos a carga, né? Aqui a gente tem a carga que seria um conjunto de lâmpadas que a gente vai ligando em paralelo, certo? Para aumentar a carga no transformador. Tá? Aqui nós temos instrumentos, essa equipe aqui usou um multímetro para medir a tensão no secundário. Não, eles estão medindo aqui no primário, né? Tá, tudo bem. E aqui nós temos os instrumentos, né? Para medição de corrente, tensão e potência no primário, que são esses que estão aqui, e mais os instrumentos lá do secundário, como nós vamos fazer agora, certo? Então agora vamos fazer aquela ligação com a carga. Para simplificar também a carga eu simplesmente representei por 2 terminais, né? Mas no fundo são várias lâmpadas que a gente... São 2 terminais aqui, são 3 braços, a gente pode ligar, essas lâmpadas na verdade estão ligadas em Y, mas a gente conecta as 3 entradas, né, junto, e deixa todas elas em paralelo e vai conectando várias lâmpadas, né, e medindo a corrente até conseguir a corrente nominal do transformador, certo? Então vai aumentando a carga, né? Então aqui eu simplesmente representei por 2 terminais de carga, mas no fundo são aquelas lâmpadas lá que a gente liga em paralelo, certo, pessoal? Bom, então aqui do terminal 3, como a gente viu, sai uma ponteira, passa na bobina de corrente do vatímetro. Tomar cuidado aqui, que o secundário é 110 volts, pessoal.
né? O primário aqui é 220 e o secundário nominal é 110, certo? Aqui no primário eu tenho 4,5 amperes e aqui eu tenho 9 amperes, certo? Então aqui eu tenho que levar na escala de 10 amperes do watímetro. Daí daqui eu saio daqui, vou para a entrada da bobina de corrente do amperímetro, que tem que suportar 10 amperes também, porque minha corrente é 9, né? E daí daqui eu vou finalmente para minha carga, certo? Então eu saí do terminal 3 do transformador, passei na bobina de corrente do watímetro, na bobina de corrente do watímetro, do amperímetro e fui para a carga, né? Agora falta eu ligar o outro terminal, olha só, do 5 do transformador até a carga, na parte de baixo aqui, né? Para completar o circuito série, para a corrente sair do transformador e voltar para ele, né? Passando pela carga. Então agora do terminal 5 aqui do transformador, né? Eu tenho uma outra ponteira que eu vou ligar até a carga. E está feito, né? Note que eu fiz os dois circuitos série. Estou medindo só, se eu ligasse o circuito assim, ele ia funcionar, mas eu ia medir só a corrente no amperímetro. Nos amperímetros não ia conseguir medir tensão, né? Porque não liguei os voltímetros, nem potência, porque os watímetros estão sem as bobinas de tensão conectadas, certo? Então a gente está só com o circuito série, né? Agora a gente vai ligar o circuito paralelo, então vamos voltar lá para cima. Então agora nós vamos fazer as ligações aqui que estão em preto já, né? Bobina de tensão do watímetro, vou dar só uma reforçada aqui. Bobina de tensão do watímetro, né? Aqui, ó. Né? Do voltímetro, do primário. Depois do voltímetro do secundário. E do watímetro, certo? Bom, aqui da entrada da bobina de corrente do watímetro tem que fazer uma ponte para a entrada da bobina de tensão, né? A mesma coisa aqui, da entrada da bobina de corrente eu faço uma ponte para a entrada da bobina de tensão, né? Para poder alimentar com a tensão da fonte a bobina de tensão do watímetro, certo? Então, para isso a gente usa as ponteiras pretas que são pequenininhas, que a gente tem lá no laboratório, tá, pessoal? Então vamos lá na ligação. Então olha só, o watímetro está aqui, vou dar um zoom no watímetro. Entrada da bobina de corrente do watímetro, eu faço uma ponte. Opa, mas aqui tem que ser com a ponteira preta. Então, peraí. Vamos apagar isso aqui que eu fiz agora. Ponteira preta. Então, da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão, certo? Então note, aqui nesse terminal ER é a entrada da bobina de tensão do watímetro, certo? Então como a entrada da bobina de corrente está ligada na fase, note, ó, então aqui eu tenho o terminal da fase, o ER eu vou ter o potencial da fase, no ES eu tenho que colocar o potencial do neutro, certo? Então eu pego e ligo aqui o ES com o neutro. Pronto, eu vou ter o ER, que é a entrada na fase, e o ES, que é a saída no neutro. Poderia ter ligado lá na fonte também, né? Certo? O voltímetro nos terminais, né? Aqui a gente colocou nos terminais do transformador, na entrada do transformador. Então, o voltímetro, note que aqui é 220 volts, né? Eu vou
Bom, aqui não tem como não cruzar, vamos fazer assim, ó. Leva uma ponteira para medir a tensão aqui em cima do transformador, e aqui é 220, eu tenho que colocar na escala de 300. Né? Aqui ia ficar 3 ponteiras, ia ficar meio apertado aqui, com certeza a gente ligaria daí lá no neutro da fonte. Então o voltímetro ligado, correta a escala, e o watímetro também. Note que o watímetro está na escala de 240, né? Note que o amperímetro está na escala de 5, porque é 4,5 amperes, né? E o voltímetro na escala de 300, que 150 não daria aqui, certo? Bom, agora vamos ligar o secundário às bobinas de tensão, circuito paralelo do secundário, né? Voltando lá ao nosso esquema, da entrada da bobina de corrente, uma ponte para a entrada da bobina de tensão, e depois vai para o neutro, no watímetro, né? E o voltímetro ligado nos terminais do tráfego. Esse voltímetro poderia estar ligado direto na carga aqui, sem problema, certo? Né? Então agora, vou dar um zoom menos aqui para a gente poder fazer agora a ligação do secundário. O primário já está ligado, né? Agora o secundário, que é 110, vamos ligar agora a bobina de tensão do watímetro. Olha só como é que liga a bobina de tensão do watímetro. Note que o watímetro aqui está o watímetro está na escala de 110, 120 volts, porque o secundário é 110 volts, certo? Só que a gente teve que colocar em 10 amperes, porque a corrente é 9 amperes. Então agora, fazer a ligação da bobina de tensão, da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão, né? Então, na verdade, se a gente considerar o secundário do transformador, esse terminal, poderia considerar esse terminal 3 aqui como uma fase e o 5 como neutro, né? Então, o terminal 3 ele está passando pela bobina de corrente do watímetro e a bobina de corrente do amperímetro, certo? Então, aqui no terminal IR, da entrada da bobina de corrente, eu tenho o potencial do terminal 3 do transformador, né? Certo? Considerado o mesmo potencial da fase, caso aqui no terminal 1 a gente ligou a fase, né, no primário transformador. Então, agora é como se aqui eu tivesse a fase do secundário do transformador, que é o terminal 3 na bobina ER, né? Na ES agora eu vou ter que ligar o neutro. Note que o neutro, no nosso caso, é como se fosse o neutro, né? É o terminal 5 do transformador, lá na carga, estão vendo? Ó? Então vou ter que ligar até o terminal 5 para completar a ligação, medir a tensão do secundário na bobina de tensão do watímetro. Então, do terminal ES, né, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que levar lá no terminal 5, né, pessoal? Que é esse aqui, ó. Posso ligar esse aqui na carga. 5, pronto. Que o 3 a gente já tinha trazido nas bobinas de corrente e depois levado para a carga, né? Então aqui está o terminal 3, certo? E o voltímetro? O voltímetro eu posso ligar direto em paralelo com a carga aqui, né? Ou lá, como está no esquema, né? O esquema está ligado em paralelo com o secundário do tráfego, então eu vou fazer. Mas não teria problema nenhum eu ter ligado em paralelo com a carga, certo? Então simplesmente eu pego o voltímetro e vou ligar esse voltímetro lá com o secundário do tráfego. Vamos ver quando é que a gente vai levar. Lembre que aqui é 110 volts, então eu posso usar a escala de 150, né? Então eu vou colocar uma ponteira passando aqui por cima, ó. Opa. Vou colocar a ponteira aqui. Vai lá no terminal 3, né? Aqui. Ou aqui, esse terminal aqui também, esse terminal do lado aqui também é o terminal 3, certo? Esses dois, né? E agora, o outro, na escala de 150, note que aqui é 110 volts o secundário, né, pessoal?
Então eu vou usar o voltímetro na escala de 150, certo? Então, daqui da escala de 150, né, a gente vai levar para o outro terminal, que é o 5. Pronto, então o voltímetro está medindo aqui a tensão de terminal entre os pontos 3 e o 5, em paralelo. Poderia ter sido direto com a carga aqui, inclusive seria mais fácil, né? Ia pegar direto a tensão em cima do motor, tá? Mas a gente está respeitando o esquema de ligação e estamos fazendo igual ali, tá? Mas não teria problema nenhum, certo? Colocar o voltímetro direto em paralelo com a carga, né? Então, feita a ligação, pessoal, é essa do ensaio de carga, nós vamos aumentando, ligando cada vez mais lâmpadas aqui, né? Primeiro coloca em vazio o transformador, coloca 110 volts no secundário e aplica a tensão necessária aqui, já que é variável a fonte no primário, no lado 110. Depois eu começo a aumentar, sempre regulando a tensão com varivolt no primário, né? O importante é deixar o secundário sempre com 110 volts. E aí mede tensão, corrente e potência no primário, tensão, corrente e potência no secundário. No secundário vai ser sempre 110, 110, 110, 110, 110, para todas as cargas, né? No primário, no começo, vai começar com a tensão abaixo de 220, porque ele já tem um pouco mais de espiras no secundário. E depois, à medida que vai aumentando a carga, vai aumentando a queda de tensão, eu sou obrigado a colocar mais tensão no primário para compensar as quedas. De tal maneira que com carga nominal, eu aplico aqui 220 e vai sair certinho 110, né? Como a gente já havia visto, certo, pessoal? Então, nessa aula seria isso. Na próxima aula nós vamos colocar as medidas e fazer os cálculos, tá bom, pessoal? Obrigado.